Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Gabriela e hoje nós vamos dar continuidade aos estudos do direito penal. E o crime que nós vamos ver é o crime do artigo 215, violação sexual mediante fraude, tá? Dispõe o artigo que constitui o crime de violação sexual mediante fraude ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Pena: reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo único. Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também o crime de multa. Pessoal, primeiramente, vale aqui destacar que esse tipo penal, tá? Ele é um pouco aí mais brando que o crime de estupro e ele não está previsto aí no rol de crimes hediondos, tá? Então, ele não é considerado um crime hediondo. O objeto jurídico desse tipo penal aqui é a liberdade sexual e a ação nuclear consubstancia-se no verbo ter ou praticar, tá? Ter ou praticar, conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Como eu já mencionei para vocês, a conjunção carnal ela é um ato libidinoso, tá? Então, os atos libidinosos são todos os atos praticados com o fim de satisfazer a lascívia aí da pessoa, tá? E a conjunção carnal ela é mais específica porque necessariamente aí precisa do homem e da mulher, que é a que ocorre por meio da penetração do pênis na vagina, tá? Os demais atos aí, como sexo oral, sexo anal, masturbação, passar a mão nas partes genitais, enfim, tudo isso são outros meios aí de satisfação da lascívia que constituem outros atos libidinosos. Meios executórios. O tipo penal traz dois meios executórios, que o primeiro é a fraude, ou então outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Pela fraude, tá? Aqui o autor ele se utiliza aí de algum meio para iludir, para mascarar aí a realidade, enganando a vítima para que ela então pratique este ato libidinoso ou conjunção carnal, tá? Também é conhecido esse tipo penal aqui como estelionato sexual, tá? Então, como exemplo, nós podemos citar aí, exemplo clássico da doutrina, o exemplo dos irmãos gêmeos, tá? Que um aí se faz passar pelo outro para ter uma relação sexual com o cônjuge do seu irmão, por exemplo, ou então aquele curandeiro, né? Que aproveita-se aí da inocência de algumas pessoas, né? E a pretexto aí de curar, de tirar o mal do corpo da pessoa, ele pratica algum ato libidinoso, tá? Então são todos aí meios fraudulentos que são dados pela doutrina como exemplo, tá? Então sempre que o autor ele utilizar de uma fraude para enganar a pessoa, também ocorre outro exemplo que veio na minha cabeça, a questão do sósia, tá? Quando a pessoa ela utiliza de um meio fraudulento que vai mascarar aí a realidade, né, e vai retirar a, a liberdade aí, de certa forma da pessoa, né, enganando, induzindo ela a erro, será uma fraude. E ainda o tipo penal traz a expressão outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima, tá? Que o legislador ele é mais abrangente, ele não especifica, tá? Mas então todos os meios aí que dificultem de certa forma que a vítima ela consiga aí se autodeterminar, né, na sua ação, pode aí configurar o artigo 215, tá? Então, como exemplo, nós temos o temor reverencial, tá? De uma pessoa que está em um patamar aí, não digo de trabalho, mas enfim, um patamar hierárquico superior em determinado local, né? Aquele temor reverencial faz com que a pessoa, a vítima, ela retire aí a total capacidade dela resistir ao ato, tá? Tem outro exemplo também, que é o exemplo do ginecologista, por exemplo, né? Que a mulher vai lá fazer um exame
e ele se aproveita dessa situação para praticar um ato libidinoso, né? Nós também podemos citar a questão da narcotização e da embriaguez, desde que não seja completa, porque se for completa, a pessoa vai estar totalmente aí vulnerável e vai ser o crime, então, de estupro de vulnerável, tá? Deixa eu ver, continuando aqui, sujeito ativo do crime pode ser qualquer pessoa, já o sujeito passivo também qualquer pessoa, tá? Mas atentem-se que se for uma pessoa menor de 14 anos, por exemplo, ou então uma pessoa com algum tipo de deficiência mental, no caso de menor de 14 anos, vai configurar sempre o crime de estupro. Já uma pessoa com deficiência mental ou que por outro motivo não pode aí oferecer uma resistência, pode ocorrer um crime de estupro de vulnerável. Então tem que analisar o caso em concreto. O elemento subjetivo aqui é o dolo, mas no parágrafo, deixa eu ver, parágrafo único, nós temos o elemento subjetivo especial, tá? Que é o fim, se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica. Consumação e tentativa, quanto à conjunção carnal, quando aí inicia-se a penetração do pênis na vagina. Quanto aos outros demais atos libidinosos, aí quando do início do ato libidinoso já se consuma o fato, tá? Já se consuma o crime. Isso quer dizer que não é necessário que o autor tenha algum tipo de satisfação e a tentativa é plenamente cabível. Quanto às formas, nós temos no caput a forma simples e no parágrafo único a forma qualificada, que se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, também será aplicado multa. Quanto a essa vantagem econômica, não é necessário que o autor ele receba aí, de fato, tá, essa vantagem econômica. O simples fato de requerer essa vantagem econômica já consuma-se o crime na forma qualificada. E a ação penal trata-se de um crime de ação penal pública incondicionada. Tá ok, pessoal? Então, esses são os comentários aí sobre o crime, né, de violação sexual mediante fraude e nos vemos na próxima aula. Até mais!